nas pessoas. Então, há de se fazer uma distinção muito clara sobre isso. Realmente, Vênus, dentre todos os planetas, né, e tem a Júpiter também, né, a estrela Júpiter, que provoca muitos relatos falsos de OVNIs na área rural, mas o que nós estamos lidando aqui são fenômenos que aproximam das pessoas. Não é aquela coisa que é vista à distância, não. É um fenômeno que vai para cima das pessoas, que agride as pessoas, que queimam as pessoas. Né? Então, nesses 2 livros dos invasores, tem vários casos assim. Né? Tem um caso que é interessante, que eu pesquisei lá em Tabuleiro, ali na Serra do Cipó. Na verdade, o Albert e eu pesquisamos, de um senhor que faleceu, ele faleceu com 103 anos, o senhor Joaquim Eloy, que 5 horas da manhã, na área rural lá de Tabuleiro, que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Ele acordou de madrugada com uma luz muito forte, a uns 50 metros da casa dele. Ele achou que fosse alguém roubando o gado dele, o pessoal com lanterna, né? Só que a luz era muito forte. E ele abriu a janela, que viu que é clarão, ele usou o braço esquerdo para direito, para poder ali tampar um pouco da luz. E chamou o filho dele, o Quinino. Vô, Quinino, vem cá pra você ver. Aí o filho dele falou que na hora que chegou assim, falou, pai, isso tem, não é coisa desse mundo, não. O filho dele falou isso comigo, né? E voltou para dentro do quarto. E o Joaquim Eloy ficou ali observando aquela luz, até que essa luz subiu e foi em direção ao vilarejo, e lá passou por cima de 2 pessoas que estavam saindo para ir para a roça. O pessoal sai 5 horas da manhã, né? 4 horas, dependendo do lugar que eles vão trabalhar, eles andam 10 quilômetros para chegar na roça, né? E eles viram esse objeto por debaixo. Claro que debaixo tinha uns desenhos, parecendo uma cruz. Aí tem uns desenhos que saíram no informativo, né? Lembra uma cruz invertida, um negócio assim. Mas é um desenho geométrico. Resultado, o Joaquim Eloy, depois dessa observação, minto, esse objeto passou e rebentou 2 cabos de alta tensão, que a luz só chegava no miolinho da comunidade, para a igreja, só para o miolo. As casas em volta não tinham luz. E a CEMIG disse que o rompimento do cabo, os cabos dessa grossura, foram morcegos. O quê? A CEMIG disse que foram morcegos. Bom, mas aí, o que aconteceu com o Joaquim Eloy? O braço que ele usou para se proteger da luz ficou dormente por 6 meses. Ele não conseguia trabalhar na roça, porque ele capinava, e a visão dele foi enfraquecendo, até ele ficar cego. Que isso? E nessa região ali da Serra do Cipó, pouca gente sabe, mas a Serra do Cipó é uma das regiões do Brasil que mais acontece casos ufológicos no mundo, é a Serra do Cipó. Só o Cicoane do Uve Brant Aleixo, falecido, ele pesquisou mais de 1000 casos na Serra do Cipó. Eu devo ter pesquisado mais de uns 120 casos. O Albert também umas dezenas de casos. Então é uma região que ainda acontece muita coisa. Aquela região ali da Serra do Cipó. Tem um comentário aqui, Paulo, do Robson. Ele falou: se você está acompanhando o caso Cláudio, pelos relatos pode se tornar tão grande quanto o caso Varginha. Tem muitos relatos militares com BOs e relatórios de militares. O caso Cláudio, nós levamos o cabo Hamilton José Rabelo, lá no Shopping Monte Carlo, onde a gente fez um congresso de ufologia. Foi a primeira vez que o cabo Hamilton José Rabelo ele deu uma declaração em público. Foi um dos policiais que participaram da perseguição dos OVNIs em Cláudio, em 2008. O caso Cláudio, ele reúne tudo aquilo que faz com que um caso ele se torne clássico. Ele tem o relato de várias pessoas da cidade que viram os objetos, tem um relato dos militares, tem o boletim de ocorrência, tem um relatório oficial da Polícia Militar, dizendo que eles perseguiram OVNIs e seres luminosos. Está no relatório da Polícia Militar. Que isso? Tem fotos, 3 fotos que o Hamilton José Rabelo tirou do OVNI, né? Era um OVNI que ele tirou 3 fotos. Tá tudo aqui, tem os registros oficiais aqui. Então, fora tudo que aconteceu em Cláudio. Quando o objeto passou por cima da cidade de Cláudio, perto do bairro, se não me engano, onde tem a igreja matriz, as luzes dos postes foram estourando, foram apagando. Caramba, que isso? Foi provocando um blackout, ou seja, uma forte intensidade eletromagnética, né? Muito comum
em casos assim de aproximações de OVNIs. Esse caso aconteceu em 2008, em novembro de 2008, 19 de novembro de 2008, foi 19 e 20, que consta no relatório. No dia 19, 4 militares perseguiram um OVNI e tiraram 3 fotos. E no dia 20, mais 3, acho que se não me engano, 3 militares, inclusive o comandante da corporação, eles perseguiram, eles viram um OVNI pousado e 2 seres luminosos, que eles tentaram fotografar, mas não saíram nas fotos. Eles viam os seres a olho nu, mas quando eles iam tentar fotografar, não saía nada na câmera. Um dos policiais tentou pegar a arma, né? Acho que o Hamilton fala um fuzil, ele não conseguiu sacar, ele ficou, a mão parece que pesou, e tem uma probabilidade. O que aconteceu? No dia 19, só para resumir o caso Cláudio, esses 4 militares foram numa Pajero da Mitsubishi, né, da Polícia Militar, na área rural. Eles praticamente perseguiram esse objeto voador não identificado. Da saída da cidade de Cláudio até o retorno, daria mais ou menos 40 minutos na concepção dos militares. Só que passou 2 horas. Então eles tiveram um lapso de tempo de mais de 1h20 por aí, que eles não se recordam de nada. E todos eles tiveram muita sede, que é um dos sintomas muito comum em casos de abdução. Pessoas que são abduzidas, elas voltam dizendo que estavam com muita sede. Então tem vários casos na literatura ufológica que pessoas que relatam, né, que foram sequestradas e voltaram, o primeiro sintoma é a sede. Elas voltam com muita sede. Então, assim, é um caso que tem muitas nuances. Realmente, dentro da ufologia nacional, tirando a Operação Prato, que ocorreu no Pará, é um dos casos mais importantes que nós temos na ufologia nacional, é o caso que aconteceu em Cláudio, em 2008. Por tudo o que aconteceu. E o mais interessante, o Hamilton Rabelo, que tirou as 3 fotos do objeto, no outro dia, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, ele recebeu na casa dele a visita de 3, não sei se tenentes da Força Aérea Brasileira, da FAB, né? Junto com o comandante da corporação, para confiscar o chip da máquina dele, que ele tirou a foto do objeto. Isso. E aí os tenentes da Força Aérea Brasileira viraram para ele e falaram o seguinte: olha, o que você viu é um fenômeno natural. É queima de gases na atmosfera, nada mais do que isso. Pegou o chip da máquina, disse que ia devolver para ele, só queria fazer, e apagou tudo que tinha no chip. A sorte do Hamilton é que quando ele chegou em casa do serviço, ele foi no computador e descarregou as fotos. Porque se não tivesse acontecido isso, o caso talvez teria Teria sido abafado. Teria sido abafado, né? Teria sido abafado porque não teria nenhuma evidência física, né? Porque uma foto é uma evidência física. E ainda mais vindo de militares, de policiais, que não era só um, eram 4. E tem o relatório, tem tudo. Tem um relatório, inclusive esse relatório saiu no livro Os Invasores, as 4 páginas, saiu na revista OVNI em Pesquisa, edição número 4. Quem quiser ver esses relatórios é só entrar no site da revista e tem lá a palestra que o Hamilton deu pra gente aqui no nosso congresso, que tá lá no canal da OVNI Pesquisa também. Tem um comentário aqui do Robson. Ele diz que a nossa empresa está atendendo um cliente lá da cidade de Cláudio. Conheci o Lauro Miguel, que está produzindo documentários sobre os relatos do caso Cláudio Serra do Ouro Fala. Depois desse contato que tive com o pessoal lá de Cláudio, comecei a fazer os avistamentos dos OVNIs aqui de casa. Tenho vários registros. Ô, Robson, depois que conta pra isso, gente. Robson, ó. Cara, inclusive eu tava até guardando essa experiência, né, pra contar. Não sei se você lembra, Manuel. Não sei se você lembra. Vou Talvez contar você aqui. conta, não lembro. Vai, fala. Porque, cara, esse negócio de OVNI e tal, cara, eu teve uma noite, após o podcast, que eu cheguei lá no apartamento onde eu resido, e eu olhei pela janela da cozinha, cara, e eu vi 2 objetos, muito longe, mas eram pequenos, e eles estavam se movimentando de forma, cara, que pareciam que... sei lá, que estivesse entrando em combate. Você lembra disso, Emanuel? Eu lembro desse episódio. Que eu até te chamei e tal, que eu Sim. achei muito interessante, Tem cara. quanto tempo?
Ah, cara, deve ter uns 6 meses, cara. O problema hoje é os drones, né? É os Mas drones. não parecia drone, cara. O jeito de se movimentar, O porque a jeito- gente tem drone, e o jeito de movimentar não era uma movimentação de drone, parecia algo muito orgânico. Se eu fosse dizer, tipo assim, na minha compreensão, falaria, tipo assim, não, tá rolando uma batalha espiritual ali, uns anjos ali. Foi até o que eu comentei com o Emanuel, né? Mas eu fiquei refletindo a respeito se poderia ser É. alguma aparição de OVNI, né, Manuel? Não, lógico, Mas como meu celular não dava um zoom que trazia nitidez na imagem, eu até peguei o celular, dei zoom. Então, o pessoal tem uma falsa ilusão, igual eu vejo muito as críticas assim. Ah, hoje nós vivemos na era dos celulares, dos iPhones. Por que ninguém tira uma foto nítida de um objeto, né? Vai lá tirar a foto da lua e me mostra. Você tem que ter uma câmera muito cabulosa, cara. Ninguém consegue tirar foto da lua. Tá ali, ó, bonita no céu. Você pode pegar a não ser que o cara põe o telefone no tripé, bonitinho, vai lá, puxa, não sei o quê. Agora, um fenômeno que é efêmero, que às vezes acontece ali rápido, né? Que a pessoa tá ali, aparece aquele objeto, até a pessoa ir ali, tirar uma foto, é complicado, não é tão simples assim. E às vezes a foto sai ali só uma luz, e aquilo ali, entre aspas, para a ciência não é nada. Aquela fotos de discos voadores, para a ciência, ela não tem peso algum. O que nós temos realmente de validade do fenômeno, que é um conjunto, são os relatos, a documentação oficial, né? A documentação oficial e tudo aquilo que